Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 85, desde que nós iniciamos lá no capítulo 1, e cujo título dessa mensagem de hoje é A Parábola do Tesouro Escondido e a Igreja em Sardes. E nós estamos desfrutando, você se recorda, de Mateus 13. Nós estamos recapitulando Apocalipse, capítulo 2 e 3, que diz respeito às 7 igrejas, mas de uma maneira muito especial, visto sob a ótica das parábolas de Mateus 13, visto pelas parábolas do reino de Mateus 13. Semana passada nós falamos, se vocês se recordam, da quarta parábola de Mateus 13, que é a parábola da mulher que escondeu fermento, né? Ela pegou 3 medidas de farinha e ela escondeu, tá? Está lá no versículo 33, e ela escondeu fermento em 3 medidas de farinha até que levedou, estragou tudo. E nós explicamos com detalhe para os irmãos o que significa isso, tá? E eu acho que os irmãos se recordam. Mas eu queria começar chamando a atenção para alguns pontos aqui, porque essa mensagem de hoje dá continuidade, obviamente, à mensagem da semana passada, tá? Então veja que na mensagem da semana passada, que é a quarta parábola, que é a parábola da mulher que escondeu o fermento, nós vimos claramente que o fato dela esconder o fermento é algo negativo. Esconder é algo negativo, tá? Então, nós acabamos de ver na mensagem da semana passada uma mulher que esconde algo. Então, o ato de esconder não é algo positivo, tá? E as parábolas devem ser interpretadas com a mesma lógica, tá? O mesmo sentido. Então, essa parábola de hoje, nós vamos desfrutar hoje, os irmãos também vão perceber que houve alguma coisa que foi escondida também. Então, se na parábola anterior algo foi escondido e foi negativo, nesta parábola, algo também que nós vamos desfrutar hoje, que é do tesouro escondido, algo ser escondido também não pode ser positivo, tá? Uma vez que foi escondido. Na parábola passada do fermento, nós também aprendemos uma lição, amados irmãos, que quando você e eu comemos um pão, você e eu não conseguimos ver no pão o fermento. O fermento é algo invisível no meio do pão. O que nós conseguimos ver são só duas coisas, na verdade. O próprio pão em si, tá? Ou você pode me dizer que já viu o fermento dentro do pão? Não tem como ver o fermento dentro do pão. Uma vez que ele levedou, que ele fermentou, levedar quer dizer fermentar. Uma vez que ele fermentou, corrompeu toda aquela massa, você não consegue ver mais. Eu não consigo ver mais o fermento ali dentro. Está tudo corrompido. Mas nós conseguimos ver, ou seja, o fermento sempre é algo escondido dentro do pão. O que nós conseguimos ver, primeiramente, é o pão, e segunda coisa que nós conseguimos ver, isso sim, se nós tivermos conhecimento, né, nós conseguimos ver o efeito do fermento. Nós não conseguimos ver o fermento, mas conseguimos ver o efeito dele. Qual é o efeito do pão com fermento? Ele fica grande, ele fica fofinho, ele fica cheio de ar ali dentro, ele dá volume para aquele pão, né? O fermento dá volume, faz a massa crescer, faz o pão crescer. Então, mas cresce como? Porque multiplica trigo? Você acha que você colocou naquele pão, para preparar aquele pão, você colocou meio quilo de trigo. Aí depois que botou o fermento, aí a massa cresceu. Aí o pão agora ficou com 1 quilo de trigo? Claro que não. O trigo multiplicou? O trigo sofre multiplicação lá dentro do pão? É claro que não. Então, se o pão era pequeno, tinha 500 gramas de trigo, agora ele cresceu, tá? 5 vezes o tamanho daquele pão inicial, ele continua tendo as mesmas 500 gramas de trigo, tá? Ele não tem como multiplicar trigo, isso não existe, tá?
Então, como é que ele cresceu? Cresceu foi por causa do trigo que aumentou? Não, o trigo não aumentou. Então, o que que aumentou? O que aumentou foi o ar ali dentro. Ou seja, o efeito do fermento é ele gera ar ali dentro, a massa vai crescendo, por isso ela fica fofa, fica aerada com ar ali dentro, tá? E fica mais fácil de comer, né? Não é aquela coisa dura, achatada, né? Não é aquele bolo sem fermento que você pega, tá duro, né? Tá solapado, parece uma sola de sapato. Não. Ele é uma coisa fofinha de comer, facilita a comida, mas não houve aumento, em hipótese nenhuma, ali de trigo, tá? O que houve aumento ali, obviamente, foi de ar. Isso é efeito do fermento. Então, isso é do fermento físico no pão. Agora vamos aplicar isso espiritualmente para nós entendermos, tá? Quando a Igreja Católica, que é representada pela essa parábola do fermento, estou recapitulando um pouquinho a mensagem passada, que era representada pela parábola do fermento, quando ela levedou tudo, tá? Ela enfiou, ela escondeu ali dentro, que você não consegue ver o fermento, fisicamente você não consegue ver, que é escondido sempre. Mas o que que ela fez ao fermentar? Uma coisa ela fez, tá? Ao fermentar quer dizer que o que tinha de Cristo ali dentro aumentou, né? Quando a Igreja Católica fermentou, ela aumentou muito. Então a Igreja Católica hoje é constituída de bilhões, não é milhões, não. É bilhões de cristãos. Bilhões, tá? Então, tem mais de 1 bilhão de cristãos católicos pelo mundo. Ela inchou bastante, ela cresceu muito, né? Agora, o fato de ter crescido tantos cristãos na Igreja Católica assim, na casa do bilhão, não do milhão, do bilhão, isso quer dizer que a Cristo ali dentro aumentou? Cristo é a farinha, tá? A farinha ali aumentou. Quanto mais a Igreja Católica, esse pão fermentado foi crescendo, tomando essa terra, isso quer dizer que Cristo foi aumentando ali dentro, mais de vida, mais de Cristo, mais de farinha de trigo, a fina flor de farinha foi multiplicando e Cristo foi avançando e ganhando. Não, não houve nenhum aumento de Cristo. O Cristo ali dentro é o mesmo, tá? Como também quando aumenta o fermento, não aumenta a quantidade, o pão cresce, não aumenta a quantidade de Cristo, tá? Mas então, o que que aumentou então? O que aumentou foi o ar, ou seja, foi aquilo que realmente não alimenta, o que é aquilo que realmente é superficial, aumentou aquilo que dá fachada, aparência, expressão, mas não alimenta. Então, a Igreja Católica, de fato, nós temos que reconhecer que através dela ela alcançou, ela cresceu e levou essa farinha de trigo, na verdade, para vários lugares desse mundo. Levou Cristo para vários lugares desse mundo, para a África, para outros lugares. Isso nós temos que reconhecer. Mas quer dizer que ao levar Cristo para todos os lugares desse mundo, né, aumentou Cristo? Não. Aumentou a expressão de Cristo? Mais crentes foram salvos, tendo experiências com o Senhor? Não. O que aumentou foi a aparência. O que aumentou foi a falsa aparência, foi o ar, foi só as coisas que não têm realmente peso espiritual. Não houve o aumento de alimento, não houve o aumento de suprimento de vida. Irmãos, eu digo por experiência própria, né? Eu mesmo nasci no catolicismo. Enquanto eu estava ali, enquanto eu cresci no catolicismo, em nenhum momento sequer, na minha experiência, foi alimentado pelo Senhor. Ali eu não encontrei alimento. Pelo contrário, o que eu vi foi grandes catedrais, foi luxuosas catedrais, grandes prédios bonitos, tal, né? Até mesmo amedrontadores, me dava medo, né? De aquelas imagens horríveis, tal. Aquilo lá era para te produzir medo, temor, não é? Ou seja, se você não obedecesse, cai um raio na sua cabeça. Então, isso era minha experiência, né? A minha experiência. Agora, e o alimento de Cristo? Eu me senti alimentado por Cristo? Não, eu nem conheci Cristo ali dentro. Eu não consegui. Eu, Gustavo, estou falando da minha experiência, não da sua, mas da minha. Então, eu, Gustavo, não consegui encontrar Cristo ali, não é? Não que não tenha, mas eu não consegui encontrar, não conseguia ser alimentado ali. Então veja que o ar aumenta a massa, faz a massa crescer,
fez a Igreja Católica expandir esse levedo, essa fermentação, esses ensinamentos heréticos que ela introduziu, fez ela expandir para o mundo inteiro. Nós estamos atualmente, hoje, é, na mensagem ao vivo, né? Depois vai para o YouTube, não é ao vivo mais, mas hoje essa mensagem está sendo dada, está sendo liberada no dia 31 de maio. A partir de amanhã começamos o mês de junho, onde mais um fermento que a Igreja Católica colocou vai começar, são as festas juninas, não é? Festas juninas eram festas que o Império Romano tinha para adoração aos deuses, né, do mês de junho, né, a Júpiter e outros deuses, né? Então eram as festas que eles tinham aos deuses que eles celebravam no mês de junho. E aí a Igreja Católica aproveitou aquilo ali e para fermentar, para facilitar o povo deixar de adorar os deuses pagãos, falaram assim: não, olha, vocês podem continuar com as festas de vocês, afinal de contas o povo gostava de festa, de beber, orgia e tal, e bebedice, aquela coisa, encher a cara, gostava disso, o povo não queria saber nada de Deus, né? Então ele falou assim: olha, é o seguinte, vocês podem continuar, não tem problema nenhum, só muda o tema, não é para os seus deuses pagãos. Essas festas juninas, vamos inventar. Já sei, vai ser para João Batista, vamos fazer homenagem a João Batista. Então, as festas juninas, nós vamos fazer homenagem a João Batista. E eu mesmo cresci, né, na minha infância, do meu lado, da minha avó, a avó materna. Eu cresci até ela se converter, depois ela se converteu e tudo mudou, mas até se converter, em toda a minha infância e adolescência, eu cresci toda a época de junho fazendo as festas juninas, né? E ela fazia a festa mesmo. Ela, além das comidas, tal, aquelas coisas típicas de festa junina, ela erguia um mastro alto, né, que ela amarrava uma imagem, ó, né, de São João e ela botava velas em volta daquilo ali e antes de começar a comer, beber, as festas, a fogueira, batata doce, aquela coisa toda, milho, papapá, pamonha, não sei o quê, a gente fazia, ela fazia as orações, né, orava o texto todinho. E essa foi a minha infância inteira fazendo isso. É, toda a época, e rezava o texto todinho, tal, aquela coisa toda, e aquilo sempre me arrepiou de horrível, né, que eu achava. De qualquer maneira, eu não tinha conhecimento e entendimento, mas aí eu olhava e eram orações para aquela imagem, né, que era um pano, na verdade, com um desenho, né, de João Batista. Então, irmãos, eu estou só exemplificando para os irmãos o que que o fermento faz. Facilita as pessoas a aceitarem, entre aspas, as coisas cristãs, mas não que alimenta elas. Tá? O fermento não aumenta a quantidade de pão que vai te alimentar. O fermento aumentou a quantidade de volume de ar, ou seja, de algo falso que não alimenta, que vai te enganar. Dá aparência, dá crescimento, faz expandir, faz crescer, que fez a Igreja Católica crescer. Foi as suas, foi as suas heresias. Então, por exemplo, né, quando eu estive, só para ilustrar, né, quando eu estive em Cusco, né, no Peru, Cusco ali é a cidade base para ter acesso a Machu Picchu. Então, quando eu estive em Cusco, no Peru, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu e a Renata, né? Ela está aqui, ela vai se lembrar disso, acho que ela vai se lembrar. Nós visitamos a Catedral de Cusco. Nós chegamos lá dentro da Catedral de Cusco e havia uma imagem, uma imagem que quero dizer é uma pintura, uma tela pintada, era um quadro pintado que simbolizava ali a última ceia do Senhor. Estava ali o Senhor com os seus apóstolos, e aí tinha a mesa na frente, e em cima da mesa, vocês sabem, o que que é para ter em cima da mesa? É para ter um pão, né? Um pão, que o Senhor pegou aquele pão, levantou e falou: este pão, né, é o meu corpo que é dado por vós, né? E é para ter o cálice, né, com o vinho ali, que o Senhor levantou e falou: este é meu sangue que é derramado por vós. Mas nesta pintura não tinha o pão, tinha o cálice, mas no lugar do pão tinha um cuy. Você sabe o que é um cuy? O cuy é o que nós chamamos aqui no Brasil, lá eles chamam de cuy.
Aqui no Brasil chamamos de porquinho da Índia, tá? É o porquinho da Índia, que é tem outro nome também aqui no Brasil, né? Mas é o porquinho da Índia, né? Então tinha um porquinho da Índia. Por que que não tinha um pão, tinha um porquinho da Índia? Porque o porquinho da Índia era a comida básica dos povos indígenas. Eles comem lá o porquinho da Índia. É muito comum eles comerem o porquinho da Índia. Então, em vez de ter um pão, eles colocaram o porquinho da Índia. Por que que eles fizeram isso? Porque assim, é difícil tentar explicar para os povos andinos, né, que o Senhor tinha feito um pão. Porque eles, na verdade, não conheciam muito o pão. Eles conheciam o porquinho da Índia. A comida básica dele é comer porquinho, né? Eles não tinham trigo para fazer. Os indígenas dos Andes, eles tinham a batata, que foi descoberta por eles, veio dos Andes. Tinha todo tipo de batata, né? Tem os milho, o milho também foi descoberto por ele, todo tipo de milho. Mas não tinha pão, porque o trigo não era comum na época aqui. O trigo não é dessa região. Então, como eles não conheciam muito pão, então os missionários católicos, em vez de ensinar para eles para eles entenderem o que era um pão, eles substituíram, na verdade, por um cuy. Mas assim, a lógica do negócio é, tudo bem, meu Gustavo, facilitou o entendimento deles. Isso aí foi para facilitar o entendimento. Sem dúvida foi para facilitar o entendimento. Mas isso é uma heresia. Por quê? Porque você está colocando fermento. O fermento é para facilitar as pessoas comerem, entenderem mais. É sim, é para facilitar o pão ficar mais fofinho para se comer. Mas introduziu uma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Entende qual é o ponto? Ou seja, falar que o senhor agora é um porquinho da Índia? Não. Ali o senhor não quis. Se o senhor quisesse ser ali lembrado como um animal, ele foi botar o cordeiro. Esse aqui é o cordeiro que é dado por vós. Não, o Senhor falou que era um pão, porque o princípio espiritual da palavra tem que ser um pão. Então, veja, esse é o ponto que eu queria mostrar para você. Só uma pequena ilustração para dizer para os irmãos como a questão do fermento vai sendo colocado para facilitar as pessoas entenderem as coisas. Porém, não alimenta elas, não leva elas a ganharem do Senhor. Este é o ponto, tá? Então, eu já recapitulei um pouquinho da mensagem passada, vamos entrar na mensagem de hoje, tá? Então, eu quero que irmãos leiam a Bíblia agora comigo. Por favor, leiam a Bíblia, tá? Não ouçam somente agora, leiam junto comigo. Então, nós paramos no versículo 33 de Mateus 13. E aí, vamos começar do 34 em diante. Mas eu queria explicar algo para os irmãos aqui, tá? Antes de nós começarmos a ler, eu quero recapitular um outro ponto que é muito importante para os irmãos. Irmãos, vão prestando atenção em tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos, porque isso vai formando a base do entendimento para vocês entenderem a mensagem de hoje. Vocês se recordam que até o final dessa quarta parábola, que é a parábola do fermento, o Senhor disse todas essas quatro primeiras parábolas, Quais são as primeiras quatro parábolas? Vamos lá. A parábola do semeador, que representa a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse 2. Segundo, é a parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio, que representa a igreja em Esmirna, de Apocalipse 2. Depois temos a parábola do grão de mostarda, de Apocalipse, que representa a igreja em Pérgamo, de Apocalipse 2. Depois, por fim, nós temos a quarta parábola, que é da mulher que escondeu o fermento em 3 medidas de farinha, que representa a igreja em Tiatira, de Apocalipse 2. Então, essas são as primeiras quatro parábolas. Essas primeiras quatro parábolas aqui, elas foram dadas pelo Senhor de uma maneira pública. Pública. Guardem e entendam isso. Tem nada difícil. De maneira pública. Como é que você sabe que é maneira pública, irmão? Está lá no início de Mateus 13. Vamos ler lá? Versículo 1. Ó. Naquele mesmo dia, estou lendo Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que grandes multidões, presta atenção, irmãos. O Senhor sentou à beira-mar e grandes multidões vieram. Então tá negócio público. Tá? O Senhor está ali à beira-mar falando para multidões e multidões ali, tá? E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia,
E de muitas coisas eles falou por parábolas, dizia. Aí você começa a falar a parábola, as quatro primeiras parábolas, que é a parábola do semeador, parábola do trigo e do joio, parábola do grão de mostarda, e a parábola da mulher que escondeu o fermento. Então essas quatro primeiras parábolas o Senhor deu para quem? Para as multidões de maneira pública, tá? O Senhor estava na beira do mar, num barquinho, falando para as multidões. Isso é público. Agora, desse ponto em diante, das sete parábolas de Mateus 13, essa parábola nós vamos desfrutar hoje, que é a parábola do tesouro escondido, e a parábola do. A próxima parábola, que é a parábola da pérola de grande valor. E a última parábola, que é a parábola da grande rede, pega peixes bons e ruins. Essas três últimas parábolas, o Senhor agora, ele muda com quem ele está falando. Ele muda a maneira como ele está falando. Ele há uma mudança aqui. Por isso eu quero que irmãos percebam isso. Essa mudança qual é? O Senhor vai do público para o privado. O Senhor muda a audiência que ele está falando. Ele não está falando mais com as multidões ali na beira do barquinho. Ele vai agora falar essas três últimas parábolas de uma maneira muito oculta, muito secreta, muito privada, tá? Muito separada. Ele vai chamar os discípulos e vai falar com os discípulos não à beira do mar, no barquinho, para todo mundo ouvir. Ele não vai falar para as multidões mais, vai falar só para os discípulos, vai falar para dentro de casa, de uma maneira bem privada, tá? Bem separada, tá? Bem santificada, bem restringida. E isso dá um significado muito diferente daqui para frente. Por isso que eu quero que os irmãos percebam isso, tá? Como é que a gente sabe disso? Vamos ler lá o versículo 34 em diante. Quer ver? Vamos ler lá. Todas essas coisas, 34, depois o senhor termina de falar a parábola do fermento, que é a quarta parábola. Todas essas coisas, disse Jesus às multidões, ó, o texto está falando muito claro. Todas essas coisas, disse Jesus, essas coisas até agora, nas quatro primeiras parábolas. Às multidões, por parábolas, e sem parábolas, nada lhe dizia. Para que ele falou por parábolas? Aí vai explicar. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dois pontos. Aí vai citar agora o Salmo 78, versículo 2. Que é agora, ó. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Oh, irmãos, quanto é maravilhosa a palavra de Deus. Quanto é tremenda a palavra de Deus. Quanto ela é singular. Olha o que está escrito aqui, né? Vou parar um pouquinho nesse versículo só para explicar. O Senhor está falando. Aí o que o Salmo 78, versículo 2, que era um salmo profético, que estava já falando de Jesus, do Senhor Jesus, e estava falando o que o Senhor Jesus ia fazer. Que o Senhor ia fazer o que ele fez aqui em Mateus 13. Então, o que o Senhor fez em Mateus 13, que é falar em parábolas, já foi profetizado sobre ele que ele faria isso muitos e muitos e muitos e muitos séculos antes, até mais de 1000 anos antes, pelo salmista lá no Salmo 78, versículo 2. E aí fala assim que o Senhor abriria a boca dele em parábolas e que o Senhor ia publicar coisas ocultas desde a criação do mundo. Olha que interessante, irmãos. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que essas coisas do reino, tudo isso nós estamos falando aqui agora, das sete igrejas, da história da igreja, tudo isso, né, que a igreja ia passar, o surgimento da igreja, a igreja em Éfeso, depois a igreja passaria pelo período de sofrimento de Esmirna, perseguição do Império Romano, depois que a igreja ia passar por um casamento com o mundo, né, com Constantino, depois ela ia se expandir, piorar, deteriorar mais ainda, virando a igreja católica, depois ia surgir a igreja protestante, que é a igreja em Sardes, depois ia surgir a igreja Filadélfia, que é aquela louvada pelo Senhor, que ama os irmãos, que é simples, só tem o nome e a palavra. E por fim teria a igreja orgulhosa que sairia da igreja de Filadélfia, que teria orgulho das suas verdades. Todas essas coisas já existiam no coração, o Senhor já sabe, claro, isso é óbvio, né? Mas é tão interessante falar isso. Já existiam no coração do Senhor, já eram reais antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes do Senhor criar todo esse universo, tudo isso já estava no coração do Senhor, o Senhor já sabia de tudo isso. Claro, óbvio, né? Mas é tão rico isso, pensar assim, né? Porque lembre-se,
Por que você está falando, irmão Gustavo, antes da fundação do mundo? Porque nós estamos falando aqui da igreja, do reino. Até mesmo a volta do Senhor, o reino milenar, tudo isso que ele também fala nessas parábolas aqui, nós vamos ver, tudo isso já estava claro, já existia no coração do Senhor, já existia para o Senhor antes da fundação do mundo. Por que antes da fundação do mundo? Porque lá em Efésios fala que nós fomos predestinados, nós quem? A igreja. Fomos predestinados antes da fundação do mundo. Antes de fundar todo esse universo, que a gente fica abismado, maravilhado com a imensidão desse universo sem fim, mesmo antes de fazer todo esse universo que é infinito aos nossos olhos, o Senhor já existia, a igreja e todas essas situações que iam acontecer, nós estamos falando aqui no coração do Senhor. Já era real, tudo isso já existia. E essas parábolas falam da igreja, que já existia antes da fundação do mundo. Mas aqui o versículo fala algo diferente. Olha o que o versículo fala, ó. Vou ler de novo. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei, grava essa palavra aqui, ó. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Peraí, vamos Gustavo. Você falou que era antes da criação do mundo. Aqui está falando que é desde a criação do mundo. Por que não é antes? Por que aqui é desde? É antes ou é desde? Então, aí que é o ponto. A igreja já existia, segundo Efésios, antes da criação do mundo. Só que essas coisas, a igreja existia antes da criação do mundo, mas o Senhor só tornou essas coisas públicas. Publicar é tornar público. O Senhor só tornou essas coisas públicas depois que criou o mundo, desde o início da criação do mundo. A igreja existia antes, mas a publicação disso foi depois que o Senhor criou o mundo, desde a criação do mundo. Por isso que aqui fala de publicar coisas ocultas. Coisas ocultas quer dizer que essas coisas já existiam, mas elas estavam escondidas no coração do Senhor. Mas o Senhor então decidiu publicá-las, tornar-se públicas quando cria o universo. Mas elas já existiam antes da criação do universo. É que nem eu falo para você assim, olha, por exemplo, eu escrevi um livro, estou citando aqui, inventando para os irmãos, né? Eu não escrevi não, mas estou dando um exemplo. Vamos supor que eu escrevi um livro, né? E aí eu não falei para ninguém. Aí, de repente, passa 40 anos depois, eu decido publicar o meu livro. O que é publicar? Tornar meu livro público, de conhecimento geral de todas as pessoas, acessível a todo mundo. Aí as pessoas falam assim: nossa, então o seu livro foi criado agora, quando você publicou? Fala, não, o meu livro foi criado há 40 anos antes por mim. Só que deixei ele escondido e guardado no meu armário. Ninguém sabia que eu tinha escrito um livro. Mas agora, hoje, depois de 40 anos que meu livro está guardado no armário, eu decidi publicar esse livro para todo mundo saber. Mas não é porque eu publiquei agora que esse livro foi escrito agora. Esse livro foi escrito há 40 anos atrás. Ele estava guardado oculto, você não sabia que existia, mas agora todo mundo está sabendo. Mas ele começou há 40 anos atrás, mas ele foi publicado hoje, tornou-se público conhecido por todo mundo hoje. É o que está acontecendo aqui. A igreja, o reino, foi criado pelo Senhor antes da fundação do universo, mas o Senhor decidiu publicar as coisas, tornar-se públicas as coisas do reino depois que criou o universo. Mas peraí, irmão Gustavo, entendi. Mas tem uma dúvida aqui agora. A dúvida seria o seguinte: se o Senhor então decidiu publicar desde a criação do universo, como é que só agora nós estamos entendendo essas coisas? Irmãos, na verdade, desde que o Senhor criou todo o universo, quando é que o Senhor criou o universo? Lá em Gênesis capítulo 1. Se nós pegarmos Gênesis capítulo 1, ali, irmãos, você já vai ver a igreja. Só que está em forma de, entre aspas, parábolas. Desde Gênesis capítulo 1, desde a criação do universo, desde aquele momento em diante, a igreja já está sendo publicada pelo Senhor. O reino já está sendo publicado. Só que, claro, não de maneira tão clara, né? O Senhor está abrindo a boca desde a criação do mundo de coisas que estavam ocultas no coração dele pela eternidade passada. Que por eternidade que se passou, que estava no coração do Senhor, agora começou a ser publicado desde Gênesis capítulo 1. Se vocês forem lá em Gênesis capítulo 1, eu já mostro para os irmãos, né? Nós vamos fazer isso hoje, é claro, mas já mostro para os irmãos Cristo e a igreja. Adão, por exemplo, é um símbolo de Cristo e Eva é um símbolo da igreja. Eva saiu do lado de Adão, da costela de Adão.
E a igreja saiu do corte que teve em Cristo na cruz, que saiu sangue e água. Foi o sangue que simboliza a redenção, o perdão dos nossos pecados, e a água que está do lado do Senhor, que simboliza a vida que o Senhor nos deu, é que gerou a igreja, que é a Eva. Tá vendo, irmãos, como já está sendo publicado desde a fundação do universo? Então, se nós começarmos lá de Gênesis capítulo 1, lá do início, nós já vamos ver o universo, é a igreja. O que nós vemos lá? Deus criando o homem para dominar sobre a terra. O que é a igreja? A igreja é o Senhor que veio salvar o homem para dominar sobre a terra. E vai dominar sobre a terra. Cristo, como homem, vai dominar sobre a terra no reino milenar. E a igreja vai dominar junto. Vai ser pela primeira vez que toda essa terra será realmente dominada. Lá quando tem no Gênesis capítulo 3, quando tem já eu tô falando de Gênesis capítulo 1 e 2, tá? Agora quando chega em Gênesis capítulo 3, quando tem a queda do homem, ali já tem a promessa de Cristo, que era o descendente da mulher. E dos vencedores também, que é o descendente da mulher também, que é Cristo e os vencedores, que iam esmagar Satanás, esmagar a cabeça da serpente. Irmão, irmã, você acha, na sua inocência, e para dizer a verdade, até presunção maligna, orgulhosa, que qualquer crente, ou eu ou você, só porque somos crentes, nós esmagamos a cabeça da serpente? Não, você está muito equivocado. Quem esmaga a cabeça da serpente é Cristo e os vencedores. Os únicos que triunfam sobre a cabeça da serpente, esmaga a cabeça dela, é quem é vencedor. É quem realmente já aprendeu a tomar a cruz e a negar a si mesmo. Enquanto muitos crentes aí escrevem seus milhares de livros sobre guerra espiritual, dando ordem, anjo para cá, anjo para lá, anjo me atrás, anjo na frente, anjo Gabriel para frente, anjo Miguel para trás, anjo não sei o que para o lado, Rafael para outro lado, não sei o que tal. Isso é baboseira. Isso é criancice e infantilidade. Satanás ri dessas coisas. Quem triunfa sobre a serpente é Cristo e os vencedores. Essas coisas não têm poder nenhum sobre a carne. Veja um anjo aqui no recinto, grande coisa. Veja no recinto e na sua casa está deitando e enrolando. Então aprendam, meu irmão. Vamos aprender a maneira correta. Que quem realmente triunfa sobre Satanás não é os crentes em geral. Que triunfa sobre Satanás é Cristo e os vencedores. O Senhor deixou bem claro, muito claro, em Mateus 16, claríssimo, como se fosse um céu aberto sem nuvem, que eu edificarei, eu, Cristo, edificarei a minha igreja, ou seja, igreja edificada. Não é qualquer igreja, é a igreja edificada sobre a rocha. Eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevaleçam, ou do inferno, né? Não prevaleçam contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja edificada. Isso quer dizer, a igreja com os vencedores. Você acha que muitas igrejas aí estão sendo edificadas? Olha para a vida dos irmãos. Olha para a vida dos crentes. E vejam se há edificação. É claro que nós não somos melhores que eles também, não. Nós podemos estar e muitas vezes estamos na mesma situação que eles. Por isso, irmãos, eu estou querendo dizer para os irmãos que, quer dizer, eu estou desviando um pouco da mensagem hoje, para dizer que lá em Gênesis 3, nós já temos as coisas publicadas de Cristo e a igreja. Tá bom? Então, eu desviei um pouquinho do assunto aqui, né? Do assunto que nós estamos tratando de hoje. Mas voltando para o versículo 35. 35. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, você já entendeu esse versículo, tá? Então, a igreja foi criada antes da fundação do mundo, porém, o Senhor começou a tornar público as coisas referentes ao reino, né? As coisas ocultas desde que ele criou o mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, você já pode ver o reino, tá? Mas vamos continuar com o versículo 36. Aí o que aconteceu? Olha a mudança agora aqui. 36. Então, despedindo as multidões. Então, olha, de novo, recapitulando. Lá no início do capítulo 13, quando o Senhor fala as primeiras quatro parábolas, o Senhor falou para as multidões na praia. Agora, o Senhor despede as multidões, e o Senhor agora faz algo diferente. Ó.
Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Tá vendo? Houve uma grande mudança aqui. Saiu do público. O Senhor agora estava no barquinho com as multidões. Agora ele manda a multidão embora, sai do barquinho e vai para casa. Lá no início do capítulo, ele estava em casa e saiu para o barquinho. Agora ele volta para casa. Quer ver? Volta para o capítulo 1, ó. Capítulo 3, versículo 1. O versículo 1 fala assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Aí quando chega no versículo 36, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Ele volta para casa. Aí continua. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio e do campo. Aí você começa a explicar a parábola. Nós já desfrutamos dessa explicação, tá? Quando nós estávamos lá na parábola do joio, nós explicamos isso para os irmãos. E aí depois o senhor explica a parábola do joio. O senhor então começa a falar a parábola do tesouro que nós vamos desfrutar hoje, tá? E depois ele continua falando a parábola da pérola e depois a parábola da rede. Então, o moço está entendendo que houve uma mudança aqui, que o Senhor agora estava falando para as multidões no lugar público, e agora está falando para os discípulos no lugar privado. Então, o que que isso nos ensina aqui? Muitas preciosas lições. A primeira lição que o Senhor nos ensina é que o que nós vamos desfrutar daqui para frente, amados irmãos, é algo mais profundo, é algo mais privado, é algo mais cheio de significado, é algo mais especial, tá? Ou seja, nós estamos entrando agora em coisas profundas que não é para todo mundo. Essas três últimas parábolas é algo mais profundo, tá? Essa é a primeira lição. Segunda lição, ou seja, nessa primeira lição, essas coisas profundas não é para a multidão mais, é para os discípulos, é para aqueles que realmente querem aprender a seguir o Senhor. São para aqueles que realmente querem entender a vontade do seu Senhor, entender a sua palavra, entender o que está no seu coração. Porque foi isso que os discípulos falaram para o Senhor, olha só no versículo 36. E chegando-se a ele os seus discípulos. Ou seja, nesse momento agora que você vai falar, é para aqueles que aprendem a se chegar ao seu Senhor. É que gastam tempo com o Senhor. É que pagam o preço para estar com o Senhor. É aqueles que têm atitude ativa e não passiva. É aqueles que falam assim: eu vou buscar o meu Senhor. Eu vou até onde Ele está, para eu ter comunhão com Ele. É para aqueles que amam a comunhão. São para aqueles que amam as coisas profundas. Para aqueles que realmente querem entender o que está no coração do seu Senhor. É diferente da multidão. É diferente do oba-oba. É para aqueles agora que querem realmente ser alimentados. Fala, Senhor, nos explica. Senhor, abre para mim teu coração. Explica para mim, Senhor. É o que falaram aqui, ó. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. Nos explique, Senhor. Senhor, nos dá coisas mais profundas. Nós queremos entender o que você está falando, porque nós queremos entender a tua vontade. Nós queremos a tua vontade. Nós te amamos, Senhor. Então são coisas mais preciosas. São coisas mais, presta bem atenção, irmãos. Você tudo vai entender. São coisas mais sólidas, preciosas e duras, sólidas. São coisas agora que geram mais edificação. E são coisas que vai fazer triunfar sobre o inimigo. Por isso eu estou falando lá em Gênesis 3 que quem triunfa sobre a serpente não é todos os cristãos, é os que realmente são os vencedores, os que seguem o Senhor, são descendentes da mulher que é Cristo e que, por outro lado, simboliza o filho varão, os vencedores, tá? Quando nós chegarmos lá em Apocalipse 12 do filho varão, vocês vão entender melhor essa mensagem de Gênesis 3. Então, mas vamos com calma. Então, são coisas mais profundas, tá? Vocês estão entendendo até aí, irmãos? Estão conseguindo compreender? Então, vamos continuar. Então, daqui para frente tem algumas lições para nós. O que vai ser falado aqui é coisa profunda e coisas para os seus que amam o Senhor, para aqueles que amam o Senhor, para os seus discípulos que querem conhecer a vontade do Senhor, que pagam o preço de ter comunhão com Ele.
e que querem ter intimidade com o Senhor, que não estão preocupados com coisas públicas, mas com coisas privadas, que não estão, perdão, não estão preocupados em aparecer na multidão. Eles querem agora ter uma comunhão íntima com o Senhor, que tem intimidade, santificação, separação com o seu Senhor, tá? Essa é a primeira lição que nos ensina. A segunda lição que nós aprendemos aqui para frente, desse ponto em diante, amado irmão e amada irmã, é que vai haver uma mudança na hora, no sentido das parábolas. Vai mudar e muito, tá? Só que vai mudar para melhor aqui. Vamos tentar entender, tá? Vamos com calma. E tudo isso é muito rico, eu não posso deixar de falar para vocês. E não é complicado de entender, basta vocês terem um coração aberto para entender, né? Então vamos falar, vamos entender. Nós estamos falando aqui de 7 parábolas em Mateus 3. Opa, faltou duas. 7 parábolas em Mateus 3, 13, tá? Essas 7 parábolas, elas equivalem exatamente às 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, tá? Estou explicando é isso para os irmãos. Só que a mudança como é classificada essas 7 parábolas e a mudança como é classificada as 7 igrejas é diferente. Como assim? Vamos entender. O número 7 ele pode ser existe duas maneiras de você ver, três maneiras de você ver o número 7 na Bíblia, tá? O número 7 ele pode ser uma soma de 4 mais 3, tá? Dá 7. Ou o inverso de 3 mais 4, que dá 7. Ou também a Bíblia pode mostrar que o número 7 pode ser a junção de 6 mais 1, que dá 7, tá? Isso é como a maneira que a Bíblia nos ensina. Ah, irmão, sabe por que não é 5 mais 2? Porque a Bíblia não mostra 5 mais 2. Tá? Então, a maneira como a Bíblia divide o número 7 é ou é 3 mais 4, ou é 4 mais 3, ou é 6 mais 1. Essa é a maneira bíblica, tá? É a maneira e que é muito maravilhosa. Por exemplo, lá no início da criação, Deus criou tudo em 7 dias. Mas dá uma diferenciação de 7 dias. Então, tudo vai sendo criado até o sexto, mas no sétimo descansa. Então, o número ali 7 é dividido em 6 mais 1. Lá na criação, você não pode dividir em 3 mais 4 ou 4 mais 3. O número 7 ali é 6 mais 1. 6 dias, cria, tem obra, no sétimo tem descanso. Certo? Tá? Então lá é diferente o número 7. Aqui, o número 7, lá nas 7 igrejas, os que acompanham as mensagens das 7 igrejas, lá nas 7 igrejas, nós vemos que há uma separação das 7 igrejas entre 3 primeiras igrejas e as últimas 4. Então, as 3 primeiras igrejas, que é a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, já não existem mais. Mas a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, Filadélfia e Laodiceia vão continuar até a volta do Senhor. E essa mudança não somos nós que inventamos. Lá está descrita a maneira como o Espírito fala. Se vocês se recordarem, eu vou recapitular, e foi falado muito sobre isso na época das 7 igrejas. Mas eu vou recapitular com os irmãos. A maneira como os irmãos. Por que a gente sabe que lá nas 7 igrejas é 3 mais 4? Porque, vamos lá, rapidinho, rapidinho, eu não queria gastar tanto tempo com isso, mas vamos lá. Mateus 3, vamos lá rapidinho para Apocalipse, tá? Deixa eu saber a Mateus 3, nós vamos voltar, mas vamos lá para Apocalipse para vocês entenderem, tá? Por que lá a divisão do número 7, das 7 igrejas, é 3 mais 4 e não 4 mais 3? Porque a Bíblia assim quis, e tem um motivo especial, tá? Se você vê nas primeiras 3 igrejas, o Senhor primeiro, ele faz um chamado para toda a igreja, tá? Depois ele faz o chamado para o vencedor. Por exemplo, olha Apocalipse 2, versículo 7, fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. 2 pontos. Aí, então, primeiro, o Senhor fala que para toda a igreja, quem tem ouvidos, ouça, para toda a igreja ouvir. Depois ele fala uma palavra ao vencedor. Aí fala: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Tá? Quando chega na próxima igreja de Esmirna, é a mesma maneira no final da carta. Olha o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. Aí, então, primeiro só fala com todas as igrejas, depois só faz um chamamento mais específico para os vencedores. Aí ele fala: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quando chega a igreja em Pérgamo, lá no versículo 17, a mesma maneira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. Aí faz um chamado para toda a igreja, depois só faz um chamado ao vencedor. Dar-lhe-ei do maná escondido, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como de uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito o nome
um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, tá? Então, essa é a característica comum das três primeiras igrejas. É um chamado geral para as igrejas, depois para o vencedor. Por que que era assim? Porque até essas primeiras três igrejas, o Senhor ainda tinha expectativa que toda a igreja pudesse se arrepender. Por isso a palavra era para toda a igreja primeiro, depois para o vencedor. Porém, quando chega na igreja a gente atira, a degradação foi tão grande, que muda. Aí você vê que já não é mais possível que haja o arrependimento de toda a igreja. Aí então você começa a chamar primeiro para os vencedores, depois fala para toda a igreja. Aí muda, tá? Por quê? Porque dessas quatro últimas igrejas, irmãos, não é mais uma questão geral da igreja inteira, porque não é possível mais. Analisa bem. Você acha que toda igreja católica pode se arrepender? Isso vai acontecer? Nunca. Eu te digo com toda certeza absoluta. Nunca. Mas ali dentro vai ter vencedores que vão se arrepender? Sim. Mas toda a igreja vai se arrepender? Não, não vai. Tanto é que por isso ela vai ficar até a volta do Senhor. Então, nessas últimas quatro igrejas, o Senhor muda a maneira de falar. Quer ver? Vamos ver lá. Olha o versículo 26, na igreja de Tiatira. Primeiro ele chama o vencedor, ó. 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e a reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi de meu pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Aí depois, seu primeiro chama, aí isso muda, aí fala para toda a igreja. Para toda a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Viu que é diferente? Nas três primeiras, o Senhor fala primeiro para quem tem ouvido, para a igreja inteira, depois para o vencedor. Daqui para frente, dessas quatro últimas, não. O primeiro só fala para o vencedor, porque sabe que não vai arrepender a igreja inteira mais. Aí você fala o vencedor, porque só o vencedor vai ouvir. Dentro da igreja católica haverá vencedores que vão ouvir. Isso sim, com certeza absoluta vai acontecer. Mas toda a igreja se arrepender, isso nunca vai acontecer. Há uma mudança, tá? Não só isso. Dessas quatro em diante, o senhor começa a falar. Como é que a gente sabe que essas quatro últimas igrejas vão ficar até a volta do Senhor? Porque você começa a falar da volta dele nessas quatro últimas igrejas. Por exemplo, ó, quer ver, ó? É... Olha o versículo 25, ó. Tão somente conservar o que tens até que eu venha. Ora, se o senhor fala para a igreja em Tiatira conservar, né, ó, o que eles têm até que ele venha, isso quer dizer que aquela igreja vai continuar até a volta do Senhor, até que o Senhor venha, aquela igreja vai continuar, tá? Agora vamos para a igreja de Sardes. Aí a mesma coisa, ó. Primeiro só chama o vencedor, no versículo 5, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo? Houve a mudança. Primeiro o Senhor chama os vencedores, depois fala para todas as igrejas. O que foi diferente das primeiras três igrejas. Como estão percebendo? Tá? E como é que nós sabemos que a igreja de Sardes vai continuar até a volta do Senhor? Como é que nós sabemos? Tá? Porque aqui fala assim, olha o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, ocultamente, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A vinda do Senhor como ladrão é a vinda secreta do Senhor, tá? Então, ou seja, quando o Senhor voltar secretamente, muitos na igreja de Sardes vão estar desapercebidos, tá? Por isso a igreja de Sardes vai continuar até a volta do Senhor. A igreja de Filadélfia, a mesma coisa. Olha no versículo. Primeiro se chama o vencedor, depois fala para toda a igreja. Muda. Olha o versículo 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e meu novo nome. Aí depois só faz o chamamento para toda a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. Houve a mudança de falar do Senhor. Tá? E como é que nós sabemos que a igreja de Filadélfia vai ficar até a volta do Senhor? Porque nessa carta o Senhor fala da volta dele. Aonde? Versículo 11, olha só. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tá? Então,
Eu estou falando da volta dele, que ele vai vir, que a volta do Senhor não vai demorar. Ele vai vir sem demora, tá? Então, se ele vai vir sem demora, quando ele vier, ele vai manter a coroa da igreja de Filadélfia, quer dizer que a igreja de Filadélfia vai continuar até a volta do Senhor. Aí, quando chega na igreja de Laodiceia, da mesma maneira, primeiro o Senhor chama para o vencedor, depois para toda a igreja. Por isso, irmãos, quer ver? Olha lá, olha o versículo 20, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aí, isso primeiro faz o chamado para o vencedor, depois para toda a igreja. Quem tem ouvidos, ouça os Espíritos das igrejas. E como é que nós sabemos que a igreja de Laodiceia vai continuar até a volta do Senhor? Se você ler a carta da igreja de Laodiceia, nós já fizemos isso, não há um versículo muito claro, que nem as outras, nós falamos aqui, que nem Tiatira, Sardes e Filadélfia, sobre a volta do Senhor. Claro, claro, não tem. Mas nós sabemos que vai ficar até a volta do Senhor por causa do versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, ele comigo. Por causa dessa comunhão. Essa comunhão é a comunhão do vencedor, que alguns da igreja em Laodiceia vão ter quando o Senhor voltar. Então é algo da volta do Senhor também, do Senhor vir e cear com o seu povo. Lembre-se, por que que a gente sabe da volta do Senhor? Lembre-se, quando o Senhor voltar, o Senhor vai pegar os vencedores e vai fazer o que com eles? Nós vamos ver isso em Apocalipse 19, quando nós chegarmos lá. Vai pegar os vencedores e isso vai fazer uma bodas do Cordeiro, um banquete de casamento. Essas bodas, banquete, é essa ceia que está falando aqui. Se arem com ele, ele comigo. Eles vão participar das bodas. Isso quer dizer que, ou seja, é um sinal dentro da igreja, do versículo 20, que a igreja de Laodiceia vai permanecer até a época da volta do Senhor, quando o Senhor vai estabelecer a ceia, as bodas dele com os vencedores daquela igreja. Não só daquela igreja, de todas as igrejas, né, de todas as eras, né? Vamos por assim dizer. Vocês estão entendendo? Então, o que eu estou mostrando para o mundo aqui rapidamente é que nas 7 igrejas, há uma mudança. O número 7 entre elas é dividido entre as 3 primeiras igrejas e as 4 últimas igrejas. Tá? É 3 mais 4. E acabei de explicar por quê. Por que, irmão Gustavo? Porque nas 3 primeiras o senhor fala de uma maneira. Nas 4 últimas o senhor fala de outra maneira. Nas 3 primeiras o senhor chama toda a igreja, depois os vencedores, porque ainda havia possibilidade de toda a igreja se arrepender. Nas 4 últimas, o Senhor já não chama mais toda a igreja, o Senhor chama primeiro os vencedores, porque é eles que ouvirão, tá? Depois o Senhor faz o chamamento geral para todo mundo, as 4 últimas. Por isso é uma mudança. E não só isso. Nas 3 primeiras igrejas não vão permanecer até a volta do Senhor, porque não cita nas 3 primeiras igrejas nada sobre a volta do Senhor. Nas 4 últimas igrejas vão permanecer até a volta do Senhor, porque é citado sempre a volta do Senhor para aquela igreja, tá? Então, vocês entenderam isso? Nas 7 igrejas é dividido entre 3 mais 4. Agora vamos para as parábolas. Vamos voltar para lá. Agora vamos voltar lá. Para Mateus 13. É muito rico, irmão. Eu preciso explicar para os tá? Mateus 13 mas Mateus 13, as 7 parábolas de Mateus 13 não falam das 7 igrejas? Sim, falam. Mas então elas também não são divididas entre 3 mais 4, que nem nas 7 igrejas? As primeiras 3, depois das 4? Não, não é. Em Mateus 13 há uma inversão. As 7 primeiras parábolas, as 7 parábolas de Mateus 13 não são divididas em 3 mais 4, mas ao contrário, em 4 mais 3. Por que, irmão Gustavo? Acabei de explicar para o irmão no início, tá? Vou repetir. Porque as primeiras 4 parábolas foram dadas de maneira pública. O Senhor estava no barco falando para as multidões. E as 3 últimas palavras são faladas de maneira privada, só para os discípulos em casa. Só isso mostra uma diferença grande entre as primeiras 4 e as últimas 3. Há uma mudança. Então, nas parábolas de Mateus 7, Mateus 13, é 4 mais 3, tá? Já nas 7 igrejas é 3 mais 4. Agora, isso tem um significado espiritual maravilhoso, tá? O que que o número 3 simboliza na Bíblia? Simboliza o Deus triuno, porque é o Pai, o Filho e o Espírito. São 3, tá? Deus tri de 3. E o número 4 simboliza o que na Bíblia? O número 4 simboliza a criatura, o homem, tá? Ah, porque tem várias explicações. Por causa dos 4 seres viventes, que simboliza o homem, nós vamos ver isso mais para frente.
tá? E também simboliza a terra, né? Que é onde o ser humano vive, por causa das quatro direções: norte, sul, leste, oeste, tá? Então, o número 3 é o Deus triuno e o número 4 é o homem. Quando a gente pega lá na sete igrejas, Apocalipse, a divisão de 3 mais 4, isso quer dizer algo meio ruim. Por que algo meio ruim, irmão Gustavo? Porque lá nós estamos saindo de 3, que é o Deus triuno, para entrar no 4, que é o homem. Quando você sai do Deus triuno, que é o 3, e vai para o 4, que é o homem, é sinal que as coisas estão dando uma piorada. Não é? Você está saindo de Deus para o homem, está piorando, certo? E lá aconteceu isso mesmo, tá? As coisas foram piorando mesmo, né? Se você for observar, quando chega na igreja em Tiatira, que é a igreja católica, piorou tudo, tá? E você vê que a partir da igreja em Tiatira, né, as coisas vão só piorando um pouquinho. Claro que também tem uma melhora. Ah, mas a igreja sai, não houve melhora? Houve. E Filadélfia não houve melhora? Houve. Mas Laodiceia piora tudo de novo. Ou seja, na volta do Senhor, quando o Senhor voltar, vai pegar as quatro últimas igrejas ali presentes, mas muitas coisas do homem envolvidas ali. Muito do homem. Vai encontrar mais coisas do homem do que coisas de Deus. Né? A única coisa que vai ter realmente Deus ali é a igreja de Laodiceia, assim, e os vencedores nas três, na igreja de Sardes, na igreja em Tiatira e na igreja em Laodiceia. Na igreja de Filadélfia, quer dizer, a única coisa de Deus que vai encontrar assim, bem clara mesmo é Filadélfia. E os vencedores em Sardes, Tiatira e Laodiceia. Entenderam isso aí? Mas há uma piora. Agora, aqui Mateus 13, nas sete parábolas de Mateus 13, inverte. A divisão aqui não é como lá, 3 mais 4, né? Aqui é o contrário, aqui é 4 mais 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que as coisas estão melhorando aqui. Nas parábolas está tendo uma melhora. Por quê? Porque está saindo das coisas do homem para entrar no Deus triuno. Está saindo do homem, 4, para entrar em algo mais profundo. Está saindo de algo público, que é o homem, tal, comunzão, para entrar em algo precioso, que é o Deus triuno, que é o 3. E nós vamos ver que está acontecendo isso mesmo. Vocês vão ver que aqui vai estar tendo uma melhora. Porque a próxima parada, vamos escutar daqui a pouquinho, nem entrar na mensagem propriamente dita, né? Daqui a pouco eu vou entrar. O que é? Eu vou entrar na mensagem propriamente dita. Nós vamos entrar agora no tesouro. Nós vamos entrar agora no tesouro. Nós vamos entrar agora na parábola tesouro. É um tesouro. E a próxima parábola é uma pérola, que é algo mais precioso ainda dentro do tesouro. E depois nós vamos entrar na rede, na grande rede, com peixe mau e peixe ruim. Ah, mas peraí, vamos Gustavo, mas a grande rede tem peixe mau, tem peixe ruim também? Tem. Só que é o Senhor ali, você vai ver que na palavra da rede, nós chegamos lá, é o Senhor resolvendo o problema todo desse universo. É o Senhor voltando e finalmente separando tudo, o bom do ruim, e limpando toda a confusão que foi criada lá na parábola do joio e do trigo. Lembra para do joio do trigo que só tinha trigo, que eram os filhos de Deus? Aí veio o inimigo e semeou o joio, que é filho do maligno, que são os falsos irmãos. E começou a misturar joio com trigo. E essa mistura vai acontecendo, vai piorando, piorando, vira. Nós falamos para os irmãos, aí vira a parada da mostarda, vira uma grande árvore, depois vira uma mulher cheia de que fermenta tudo. Entendeu? Aí essa bagunça continua até a volta do Senhor, sim. Mas quando chega na parada da rede, o Senhor vem e separa o peixe bom do peixe ruim. O Senhor vai dar uma separação total de tudo isso, vai resolver essa questão. O Senhor vai finalmente dar um limpo em tudo isso. Certo? Isso quer dizer que o Senhor vai melhorar. Então, as três últimas parábolas, que é a parábola do tesouro, a pérola, da grande rede, isso indica algo mais profundo, indica algo mais sólido, indica algo melhor. É saindo da situação ruim de 4 do homem para entrar em algo positivo, que é o Deus triuno. Entenderam, irmãos? Há uma melhora aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido isso, porque isso é muito significativo, tá?
E eu vou falar alguma coisa agora, vou falar algo agora que mostra como isso é realmente verdadeiro. Quer ver? E continuando, o mesmo desfrute, a mesma linha de raciocínio, o mesmo desfrute, irmãos, tá? Nas três primeiras parábolas, falam de coisas de vida, tá? Coisas vivas, nós falamos isso, né? Alimento, lembra? Na parábola do semeador, fala de uma semente de vida, que veio trazer, é o Senhor Jesus que veio entrar no coração do homem para ser vida, né? É uma semente de trigo que está sendo plantada no coração do homem, que é a terra, né? Aí na parábola seguinte, a parábola do trigo e do joio, mostra esse trigo que foi plantado crescendo, que são os filhos do reino, que somos nós, são aqueles em que o Senhor entrou e conseguiu alcançar o coração e está crescendo. E também fala de algo negativo, que não alimenta, que até envenena, que é os filhos do maligno, que é o joio, os falsos irmãos. Mas sempre falando de algo de comer, de alimento. Aí a próxima parábola é a parábola do grão de mostarda, que é algo de alimento. Mostarda é para comer, é hortaliça, é que nem uma alface, uma rúcula, tá? Mas que infelizmente foi corrompida e virou uma grande árvore que você não come árvore, tá? A gente come a, a mostarda, mas você não come a árvore. Ou seja, é, o grão de mostarda é a nossa fé, que é algo positivo, que alimenta o homem, nos dá vida. Mas uma vez que cresceu e virou algo maligno, que foi a grande árvore, Satanás conseguiu tirar a função de alimento, conseguiu transformar em algo que era para nos dar vida e alimento em algo que não alimenta mais, que dá aparência só. Que é o início da Igreja Católica, a Igreja de Pérgamo, né? Lembra disso? Virou uma grande árvore. Você não come uma árvore. Você não vai lá e mete a dentada no tronco, no galho. Querer ver você ir lá e meter na boca no galho lá. Ninguém faz isso. Galho não alimenta ninguém. Árvore não alimenta ninguém. Quero ver você chegar lá no pé de manga e morder o galho da manga, morder a folha da manga, morder o tronco da árvore. Isso vê se alimenta. Isso dá aparência, isso dá sombra para o maligno, né? Para as aves malignas, mas não dá alimento, tá? Dá volume, mas não dá alimento. Mas, ou seja, Satanás conseguiu corromper o que era alimento. Está falando de coisas de vida que produzem alimento. Estão percebendo? Semente no coração, trigo, grão de mostarda. E aí vem a última parábola, né, dessas primeiras quatro, que é a parábola do trigo. Tá? O pão, a mulher fazendo um pão. Esse pão é alimento para dar vida. O Senhor é o verdadeiro pão que veio alimentar. Né? Mas Satanás, mais uma vez, representado, Satanás, mais uma vez, por meio da mulher, que a Igreja Católica veio e introduziu algo que não alimenta, que só dá volume, que só facilita as coisas, que é o fermento. Tá? Então, vocês estão vendo nas primeiras quatro parábolas, coisas de respeito à vida, e o que o inimigo fez para estragar isso, coisas de respeito à vida e que dá alimento. Aí, quando chega nas últimas três, há uma mudança. Eu falei para você, estou repetindo várias vezes aqui, há uma mudança. E agora sai de coisas de alimento para coisas sólidas e preciosas, tá? Que é um tesouro que é a parábola do tesouro, e depois a parábola da pérola. Tesouro você não come. E o tesouro não é para dar vida, vamos dizer assim. Certo? E que tesouro é esse, irmão Gustavo? Claro, a parábola, nós já vamos ler, ela não nos explica o que está dentro desse tesouro, desse baú de tesouro, né? Mas certamente, irmãos, obviamente, dentro desse tesouro só pode encontrar coisa preciosa. E o que é uma coisa preciosa que tem nesse tesouro? Obviamente, o que são coisas preciosas hoje? Tesouro. O que é tesouro? É ouro, prata e pedras preciosas, tá? Ouro, prata, pedras preciosas, podemos dizer até mesmo uma pérola, né? Então, o que tem valor hoje no tesouro? É ouro, ó, ouro, ó. Ouro, prata, pedras preciosas e uma pérola. É isso que está dentro daquele tesouro lá, certo? Tá? É tesouro. Tesouro não pode ter ali pão ali dentro. Tesouro, pão é precioso para comer, mas não é tesouro, né? Não é valioso, caríssimo. Ou você gasta R$ 1 milhão para comprar um pão. Não. Você gasta ali 1 grama de ouro, custa hoje R$ 600. Cotação de hoje. 1 grama de pão de trigo custa quanto? Centavos, tá? Então,
Entenda que há uma mudança nas 4 parábolas de coisas de alimento, de vida, para coisas sólidas e preciosas. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que era de. Presta bem atenção agora que é o ponto, vamos entender. Isso quer dizer que houve uma mudança de aquilo que era de vida está produzindo agora algo de edificação, algo sólido, algo que é precioso, que dá valor, que edifica. Em outras palavras, aquilo que era vida, que era alimento, que era pão, está sendo produzido como vida, como alimento, que era a semente, virou um pé de trigo, que é o filho do reino, depois virou uma grande mostarda, depois virou um pão. Aquilo que era alimento agora está produzindo finalmente o objetivo final, que é a edificação. Por mais que o inimigo veio tentando estragar, prejudicando o coração do homem para que a palavra não entrasse, a palavra do semeador. Depois o inimigo veio ali na parábola do joio e introduziu o joio, que é falso. Depois o inimigo veio lá na parábola o grande mostarda e mudou a natureza da mostarda, virou uma árvore e veio as aves que os demônios se alojaram ali. Por mais que o inimigo veio lá na mulher, né, e tentou corromper o pão e botando fermento, por mais que ele tentasse, ainda assim, o Senhor sempre teve aqueles, teve os seus. E a vida agora está produzindo um tesouro, depois vai produzir uma pérola, e depois a vida vai ser realmente separada do que é negativo na parábola da rede. Está produzindo coisas sólidas. E essa edificação que nós estamos vendo nessas 2 parábolas, nós vamos ver que é tesouro e edificação, que é tesouro e pérola, vai voltar a ser algo de vida novamente, que é o peixe, tá? Então, que é a parábola da grande rede. Então, vocês estão entendendo que está tendo uma mudança aqui? Ou seja, o que foi plantado como vida nas 4 parábolas está produzindo algo para edificação daqui para frente. E isso, irmãos, está totalmente de acordo com o que Paulo nos ensinou em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler lá? Vamos ler lá. Até agora nem consegui entrar na mensagem, hein? Bom, tô só preparando você. 1 Coríntios capítulo 3. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 3. Abre lá para vocês verem. Olha que coisa tremenda, olha só. Olha lá. 1 Coríntios capítulo 3. Paulo fala de primeiro capítulo 3, no início do capítulo, Paulo fala algo que é plantado, que é algo de vida, que é algo de alimento, igualzinho nas parábolas ali, tá? Nas parábolas, nas 4 primeiras parábolas, é coisa de alimento, é plantado. Paulo fala que os crentes foram plantados, os crentes de Coríntios foram plantados por Deus através de Paulo, né? E foram cuidados pelo regar dessas plantinhas, né? Através de Apolo. E que Deus foi dando um crescimento. Olha o que Paulo fala aqui, quer ver? Ó, olha o versículo 6, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Fala assim: Eu plantei. Está falando que ele tá falando para os coríntios que ele plantou os irmãos em Coríntios. Apolo regou, Apolo veio e começou a regar os irmãos em Coríntios, né? Mas o crescimento veio de Deus, é Deus que começou a fazer eles crescerem. Ou seja, Paulo está comparando os irmãos em Corinto, a igreja em Corinto, que é uma igreja, está comparando eles com uma plantação. De quê? De trigo, claro, né? Está com a plantação de trigo, tá? Aí ele continua, versículo 7. De modo que nem o que planta, que era Paulo, é alguma coisa. Só porque Paulo plantou, ele é alguma coisa especial? Não! E nem o que rega. Só porque Apolo foi lá, ajudou os irmãos, ele tem que ser idolatrado, adorado, Apolo? Não! Mas Deus que dá o crescimento. Então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Quem é que é alguma coisa, então? É Deus! Por isso, amados irmãos, na igreja, só há glória para Deus. É claro que não podemos seguir homens, não podemos idolatrar e nem mesmo exaltar e muito menos seguir homens. Nós seguimos o Senhor. Isso quer dizer que vamos desprezar Paulo? Que Paulo não tem importância? Não, Paulo tem muita importância e ele vai ser muito honrado por nós e pelo Senhor. Quer dizer que vamos desprezar Paulo? Falar que Apolo então, vamos desrespeitar Paulo? Não, nós temos que respeitar Paulo, nós temos que honrar Paulo, nós temos que respeitar Apolo, temos que honrar Apolo, porque eles nos ajudaram. E Deus também vai fazer isso, mas respeitar e honrar é uma coisa, seguir esses homens é outra, idolatrar esses homens é outra. O crescimento é de Deus, tá? Aí continua, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Ora,
Paulo e Apolo eram um só. E cada um receberá seu galardão. Eles vão receber galardão? Vão reinar com o Senhor? Vão sim. O Senhor vai ser justo e o Senhor vai dar coroa para Paulo e a coroa para Apolo, porque eles se deram pelo Senhor e pela igreja, por Cristo e a igreja. Segundo o seu trabalho, seu próprio trabalho. Aí continua, olha o versículo 9, ó, porque de Deus somos cooperadores. Todos eles somos cooperadores de Deus. Nós não somos cooperadores de Paulo. Nós não somos cooperadores de Apolo. Nós somos cooperadores de Deus. Aí continua. Lavoura de Deus. Aí ele fala que nós somos lavoura. O que é uma lavoura? É que Deus vem plantando plantinhas. A igreja é uma lavoura de Deus, que vai plantando plantinhas, vai crescendo. Não é isso que está acontecendo nas 7 parábolas de Mateus, nas primeiras 4 parábolas de Mateus 13? É uma parábola, a sementinha é semeada, o semeador produz na parábola do trigo e do joio produz o trigo, depois tem um grão de mostarda, depois gera um pão. É uma lavoura. Só que a lavoura de Deus, isso é a lavoura de Deus, é Deus está fazendo sua lavoura na igreja, tá? Só que na lavoura de Deus tem que transformar em algo mais sólido. Ou seja, lavoura quer dizer que é algo vivo, que a plantinha é algo de vida. A planta tem vida. A planta não é um celular. A planta não é um tijolo, não é uma pedra. A planta tem vida. Só que é algo de vida para edificar a igreja é edificada por meio da vida, mas a vida ela tem que gerar, primeiro vem a vida, depois ela tem que produzir algo que é concreto, que é algo edificado. A vida não pode ser abstrata. Ah, eu estou cheio de vida, eu estou cheio de vida de Deus. Tá, tá. Mas você se preocupa com a igreja? Não, preocupa só comigo mesmo. Está cheio de vida. Buscar o Senhor, eu só busco o Senhor. A igreja não estou nem ligando para ela. Não. A vida deve produzir a edificação, tá? Então a lavoura agora vai produzir algo maravilhoso. A lavoura vai produzir um edifício. Olha o que fala aqui, ó. Lavoura de Deus, primeira lavoura, vida, plantação. Deus crescendo em cada um de nós. Deixar o Senhor trabalhar em mim e você, no seu coração e no meu. Aí continua, e quem vai virar? Edifício de Deus sois vós. Aí você fala assim, peraí, Paulo, afinal de contas, nós somos o quê? Lavoura ou edifício? Você fala que nós somos lavoura de Deus. Deus está plantando, colhendo, Deus está plantando, regando, dando crescimento, cuidando. É isso que as minhas 4 parábolas, entendeu? É plantar, cresce, grão de mostarda e pão. É vida, é alimento. Mas só isso? Aí Paulo fala assim: não, vocês são lavoura para depois vocês virarem edifício. Edifício de Deus. Edifício já é algo sólido, tá? É algo edificado, que é a igreja. Então, na Bíblia, irmãos, nós sempre temos essas duas coisas que andam juntas: vida, que é a lavoura, e edificação, que é o edifício. A vida de Deus, Deus deu a vida para nós, o Senhor nos salvou, nos resgatou para gerar a edificação, que é a igreja. Vida e edificação, sempre essas duas coisas andam juntas. Vocês estão percebendo, irmão? Essas coisas devem andar juntas. A vida deve produzir no final a edificação. A prova, vou falar devagar, a prova que nós temos vida com Deus é se nós estamos edificando a igreja. A prova que nós estamos realmente crescendo nessa lavoura de Deus é que está sendo produzido um edifício no meio de nós. Um cristão realmente ele tem vida com Deus se ele se preocupa com o edifício de Deus, que é a igreja. A vida que Deus nos deu, sempre ela vai crescer para produzir materiais preciosos, tesouros para a edificação. A vida vai produzir algo sólido, não algo abstrato. Não homens e mulheres espirituais isolados que só preocupam consigo próprio. Não. Eles lutam pela igreja. Eles amam a igreja. Eles não estão aqui para criticar a igreja. Eles amam a igreja. Eles lutam pela igreja. Eles têm defeitos? Têm, mas eles persistem. Eles lutam. Eles cuidam. Eles colocam a igreja acima de si próprios. Eles vivem uma vida de servo. Tudo para eles é Cristo e a igreja. Cristo que é a vida e a igreja que é a edificação. Aí quando Paulo acaba de falar isso, porque de Deus somos cooperadores, você quer ser cooperador de Deus, meu irmão e minha irmã? Quer ser? Quer cooperar com Deus? Se você respondeu sim, que bom. Então, a maneira de cooperar com Deus é deixa Deus trabalhar em você. Primeiro, permita-se ser a lavoura de Deus. Deixa Deus trabalhar no seu coração e no meu.
Deixa a vida crescer. Não se preocupe inicialmente em fazer nada pelo Senhor, mas sim deixar o Senhor trabalhar no seu coração. Mas só isso é suficiente? Só isso me faz cooperador? Não. A cooperação, tornar-se cooperador de Deus, primeiro envolve isso, deixar o Senhor trabalhar na lavoura do meu ser, que é a igreja, no meu coração. E depois eu me torno cooperador quando eu começo a preocupar agora com o edifício de Deus. Senhor, eis-me aqui para edificar a tua igreja. Custe o que custar. Eu vou me deixar gastar e ser desgastado, até não sobrar nada, mas que a tua igreja possa ser edificada. Isso é o coração de um homem, de uma mulher, segundo o coração de Deus. Isso era o coração de Davi. Davi falou assim: Senhor, eu não vou na minha tenda entrar, eu não vou meus olhos descansar, enquanto eu não edificar uma casa para o Senhor. Eu não vou ter descanso. Eu não vou dormir, Senhor, enquanto o Senhor não tiver um lugar onde eu possa descansar. Por que eu sou melhor que o Senhor? Davi está querendo dizer, Senhor, por que eu sou melhor que o Senhor? Eu não sou melhor que o Senhor. Senhor, eu tenho minha casa onde eu descanso. Eu tenho meu lugar, mas o Senhor não tem a sua casa onde o Senhor descansa. Senhor, por que eu, pecador, por que eu que sou um servo teu, eu posso ter um lugar para descansar e o Senhor não tem a tua? Senhor, eu preocupo mais com a tua casa do que com a minha. Eu preocupo mais contigo do que comigo. Senhor, eu amo a ti, eu quero te amar mais do que eu amo a mim. Senhor, por isso, Senhor, eu quero preocupar com a tua casa. Só que a casa física do Senhor no Velho Testamento era, a casa do Senhor no Velho Testamento era física, era o templo. Hoje a casa do Senhor não é física, é a igreja. E os Davis de hoje, os irmãos e as irmãs Davi de hoje devem ter esse coração, Senhor, cresce em mim, trabalha em mim, e eu não vou ter descanso enquanto a tua igreja não for edificada. Aí, quando Paulo fala, isso é ser cooperador. É assim que a gente coopera com Deus, tá? Aí, quando termina de falar isso, aí Paulo continua falando, versículo 9, aí no versículo 10. Aí o que Paulo vai falar? Paulo vai falar agora, daqui para frente, versículo 10, aqui de 1 Coríntios, vai falar da edificação da igreja, de como edificar a igreja. Aí vocês vão ver que a edificação da igreja tem que ter com coisas sólidas e preciosas, ou seja, com tesouro. Olha só, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, tá vendo? Tudo começa com a graça, com o Senhor recebendo a graça, deixando o Senhor trabalhar a graça de nós. Aí ele fala: lancei o fundamento como prudente construtor, tá vendo? Paulo ganhou graça e ele foi construir algo, edificar algo, o que é a igreja. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Mas cuidado com esse edifica. Para edificar, agora tem que ter algo sólido, que tem peso e que é precioso e que é tesouro. Aí ele vai falar, ó. Porque ninguém pode, versículo 11, lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Tudo começa com Cristo. Começa com o encher do Senhor, cheio de Jesus Cristo. Esse é o fundamento de tudo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, isso são coisas preciosas, é o tesouro. Tá vendo, irmãos? Não estou percebendo? O que ele falou lá no versículo 6, 7, 8 e 9, que ele está falando de plantação, eu plantei, Apolo regou, crescimento vem de Deus, vocês são a lavoura de Deus, a plantinha de Deus, que eu plantei, que Apolo regou, mas que Deus está dando crescimento. Ou seja, algo que é algo de vida, de planta, de alimento, está virando agora algo que edifica, algo sólido, algo tesouro, está virando o quê? Pedra preciosa, ouro e prata. Tudo que é algo de vida tem que virar tesouro. Irmão Gustavo, por que você está falando isso? Você está desviando de Mateus 13? Não estou, não. Lá em Mateus 13, as primeiras quatro parábolas é de planta. Mas depois vira na parábola, quinta parábola, onde vamos desfrutar hoje, se der tempo, vai virar um tesouro. Isso mostra que o que foi plantado nas quatro primeiras parábolas de vida, que é a sementinha entrando no nosso coração, na parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a sementinha que vira um trigo, a parábola do grão de mostarda, que é para a mostarda que deveria ser alimento, e a parábola da mulher com fermento, que era um pão, aquilo que era uma plantinha, agora vai virar uma coisa positiva. Tá vendo? Por isso que eu falo aqui nas Mateus 3, as quatro, é 4 mais 3. As paradas divididas em 4 mais 3. 4 vai para uma coisa melhor que a Deus triuno. Sai do homem, que é o 4, e entra no 3, que é o Deus triuno. Aí vai entrar na próxima parábola. As coisas que é uma plantinha vai virar algo de edificação, vai virar um tesouro
E vai virar depois uma parábola que é uma pérola. Ou seja, está acontecendo o quê? A vida está produzindo edificação. A lavoura está produzindo pedras preciosas. A lavoura tinha que produzir algo de alimento? Tinha. Mas a alimentação vai produzir algo, pedra preciosa, algo mais sólido, mais precioso, mais pesado. Ué, mas Gustavo, mas também tem coisa, tem outras coisas de edificação também. Aqui tá, Paulo tá falando que tem madeira, feno e palha. Madeira e feno e palha, isso não é tesouro, não é precioso. É verdade. Madeira, feno e palha é coisa da natureza, é coisa que não é preciosa. É coisa da natureza do velho homem. Madeira era uma planta no passado e morreu. Feno era um capim no passado e morreu. Palha era capim no passado que morreu. Madeira e feno palha não tem valor tão precioso quanto um ouro, prata, pedras preciosas. Madeira e feno palha são coisas da natureza. Isso mostra são coisas do nosso homem natural. Infelizmente, na edificação da igreja, nós deveríamos edificar somente com um tesouro que vem da vida crescendo em nós. Mas muitas vezes, porque nós não temos vida suficiente, a gente começa a introduzir o nosso velho homem, nosso homem natural, as coisas naturais nossas, que é as coisas da natureza, que é palha, feno e madeira. E madeira, feno e palha são leves. Ah, moça, a madeira é pesado. É pesado, mas não é pesado quanto um ouro, quanto uma pedra preciosa. E feno e palha, é pesado? Super leve. Ou seja, as coisas do nosso velho homem, quando a gente introduz na edificação da igreja, são coisas naturais que não produzem edificação e não produzem algo sólido, mas produzem algo que só dá volume e aparência. Você pegar 1 quilo de palha, 1 quilo de palha, a rigor, tem o mesmo peso que 1 quilo de ouro. Quilo é quilo, certo? Você sabe disso, né? Você pegar 1 quilo de ouro e 1 quilo de palha, tudo é quilo. Mas 1 quilo de ouro cabe aqui na palma da minha mão. 1 quilo de palha tem que encher esse quarto todinho aqui, se brincar, e não dá 1 quilo ainda. Porque palha e feno dá muito volume, mas não dá peso verdadeiro. A culpa é muito espaço, é aparência. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Onde eu estou querendo chegar aqui? Na igreja, nós podemos edificar também ou com coisas preciosas que foram produzidas pela vida de Deus trabalhada em nós, ou podemos edificar a igreja com coisas que dá aparência, dá chamar atenção, é volume, é palha, é feno, é madeira, dá uma atenção muito grande, todo mundo, oh! Para chamar atenção, certo? Aí Paulo fala, versículo 3, manifeste-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, aí o Senhor vai separar o que era do velho homem e o que era produzido por ele mesmo, que é o Deus triunfo, que era ouro, prata e pedras preciosas. Por que Deus triunfa? Porque o ouro simboliza Deus, a natureza de Deus, que é a natureza santa. A prata simboliza a natureza de Cristo, não é? A redenção de Cristo, né? E as pedras preciosas simboliza o Espírito, a obra do Espírito de transformação, o Espírito Santo, tá? Aí o Senhor vai separar se o que foi produzido na igreja foi pelo Deus triuno, ouro, prata, pedras preciosas, ou foi por coisa do homem que o homem produziu, que é da natureza do homem, das coisas do gosto do homem, da opinião do homem, que é madeira fenipares. E como é que vai demonstrar isso? Com fogo, tá? Porque será revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. O fogo, quando você pega fogo e joga fogo sobre ouro, joga fogo sobre prata, joga fogo sobre pedras preciosas, destrói o ouro, a pedra preciosa? Não. Pelo contrário, o fogo deixa o ouro mais precioso ainda, mais puro, deixa a prata mais pura e deixa as pedras preciosas mais transformadas ainda. O fogo ajuda, o fogo é as dificuldades. O fogo faz essas três coisas tornar-se mais preciosas. Já as coisas do velho homem, o fogo destrói. Madeira, o fogo acaba com tudo. Palha, pega fogo em tudo. E o feno pega fogo em tudo. Irmão, irmã, aproveitando aqui, queria fazer uma pergunta para você. Como é que é a sua atitude na igreja? Sua atitude na igreja é de prata, pedras preciosas, prata ou é de madeira, feno e palha?
Como assim, irmão Gustavo? Explica melhor, vou explicar. Nas coisas de Deus, edificação, nós somos fogo de palha. Sabe o que é fogo de palha? Eu boto um foguinho e pega fogo rápido. Faz um grande volume, assim, chama atenção todo mundo, mas também tão rápido quando pegou fogo, tão rápido acaba. Murchou. Tem irmãos que é assim. Quando fala da edificação, eles estão, no início, eles estão todos empolgados. Não, vamos, 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 tá. E faz aquele mó chamação e tal, e não sei o quê, e chama todo mundo, e faz uma cena e não sei o quê, aquele, entendeu? Um fogão. De repente, cadê quando você olha? Cadê o irmão e a irmã? Murchou. Ué, cadê aquele fogão lá? Desapareceu. Foi rápido assim? Foi. Não deu nem meses. Meses, já esfriou. Meses está frio. Para não falar em dias está frio. Fogão, quando você olha assim, nossa, esse irmão e essa irmã vão agora. Agora eles vão. Passa um pouquinho, monta. Reclamando. Irmão, você tem que ver, irmão, qual é a sua situação. Se a sua situação e a minha situação é essa, isso mostra que nós estamos edificando coisas naturais. Isso é nosso velho homem. Agora, madeira, agora ouro, pratos preciosos, ainda que demore para pegar fogo, ele persiste, vê as dificuldades, ele insiste, ele persevera, ele é resiliente, ele continua, ele é mais purificado pelas dificuldades que gera na igreja do que ao contrário. As dificuldades não desencorajam ele ao ponto de ele parar, pelo contrário, estimula ele, vou avançar, eu vou avançar, nós vamos, o Senhor vai edificar a sua igreja, ele vai avançar. Por quê? Porque ele está buscando a vida dele em Deus. Bom, entender aqui? Olha como isso é maravilhoso. Exatamente o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3 é justamente o que está acontecendo que o Senhor falou nas parábolas de Mateus 13. Primeiro fala algo de vida de lavoura, na parábola as quatro primeiras parábolas é algo de lavoura. Semeador, trigo e joio, grande mostarda, pão. Depois virem algo de edificação, ou seja, algo que é lavoura, que é vida, vira edificação, que vira tesouro oculto, pérola, e por fim, algo que é o Senhor separando, que é o dia que o Senhor vem separar peixe mau de peixe ruim. É como se houvesse um dia, igual você separar. Vou ter uma separação aqui, que volta a ser algo de vida, que é peixe, mas é algo de separação final, tá? Então, entender esse ponto, espero que irmãos tenham entendido. Irmãos, a partir deste ponto que eu acabei de falar, é que nós vamos falar da mensagem sobre a parábola do Mateus 3. Só que eu vou parar por aqui, porque hoje eu não posso estender mais. Mas na semana que vem, então, vamos fazer. Semana que vem, então, nós vamos continuar falando a parábola do tesouro escondido, parte 2. Mas aí eu vou entrar direto na parábola do tesouro escondido. Eu vou explicar para os irmãos com detalhe isso, tá bom? Mas eu precisava explicar todo esse contexto para os irmãos entenderem, tá? Jesus é o Senhor.